Fala, rapaziada! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Estamos começando. Fala aí, pessoal. Começando. Oi, Eli, tudo bem? Começando mais um Condonecta. Esse comecinho já tô mandando aqui os convites. Já agradeço. Já peço aí, todo mundo manda o convite aí. Patrício, ó, o nosso convidado chegando aí. Como a princípio, nossa convidada hoje seria a Lumena, a doutora Lumena, né, advogada aqui do Rio, mas ela acabou pegando essa gripe aí que tá atacando. Ela até ficou bastante doente, ficou mal, e infelizmente ela não conseguiu entregar, né, não conseguiu vir participar. Mas já fica aqui o desejo de melhoras para a Lumena. E então, eu convidei meu grande amigo Gilcimar para estar aqui conosco. Já mandei o convite aí, meu amigo. Estou aproveitando para mandar o convite para todos já. Então já fica aí o pedido, já fica o aviso, clica aí no aviãozinho, manda para os seus contatos. Fala, parceiro! Fala, parceiro, tudo bem? Tranquilo, amigo? Tudo ótimo, meu irmão. Como é que você tá, cara? Tudo na paz e contigo. Pô, dia agitado, cara. Dia agitado. Aí chega o Corrido. final do dia com aquela sensação que não rendeu, mas sempre tem coisa boa. Mas, pô, Legal. tô na expectativa, né? Tô na expectativa. Depois eu vou falar um pouco mais, mas tô na expectativa do dia de amanhã. Olha, nem fala que amanhã vai ser brabo, e já fica aí o convite pessoal, inclusive Silviane, boa tarde Silviane, Paula Lopes, meu amigo da plataforma Cintiq Foco, Dari, tudo bem? Como vocês estão? Boa tarde. Boa Saudações, tarde a todos. saudações. Então, meu amigo, eu quero te agradecer, né? Quero te agradecer. Mais uma live, né? A segunda nessa semana, né? Segunda na semana, né? É verdade, segunda. Segunda nessa semana. Não, na terça-feira, no meu canal, eu fiz um podcast e eram dois convidados, o É, Antônio De Luca e o Arnaldo Dias. eu vi. O Antônio De Luca, a gente já fez live, só que, pô, cara, podcast foi a primeira vez. Já o Arnaldo, cara, eu já cansei de fazer podcasts, lives, eventos presenciais com ele, é um grande parceiro. Então, eu brinquei com ele, já perdi as contas. Já perdi as contas. Então, é melhor a gente não ficar contando, porque vai ter mais vezes. É exato. A gente já para de contar, porque eu já estou com dúvida se é a nossa terceira ou quarta live que tu tá participando no ao vivo. Eu já perdi. Eu já perdi a conta. Eu Então, também. então deixa. Mas vamos lá, né? Inicialmente, ah, todo mundo já te conhece, mas a live fica salva, então fica à vontade, fala aí para o pessoal, se apresenta, inclusive pode dar uma pincelada aí nesse tema que é um tema complicado, né? Essa parada aí, meu irmão. Mas eu também estou aqui mandando meus convites e já Também. falo assim. Para quem não me conhece, eu sou Gilcimar Conceição, sou contador. Nesse ano eu completo 24 anos de contabilidade. Parabéns. Garoto, Parabéns. garoto só o roxinho mesmo, mas eu estou nessa área há muito tempo. E agora, de um tempo para trás, militando nessa área condominial, onde vi que é uma área que é muito carente de informação. Nós temos
ótimos advogados, especialistas na área, engenheiros, os próprios síndicos. Nós temos vários profissionais especialistas, mas dificilmente se vê um contador especialista em condomínios. Então, eu assumi esse fardo com muito prazer. Estou também, sou professor, estou lá no CRC, passando informações de condomínios para a turma lá também. E adoro mesmo o que eu faço. E fico muito agradecido pelo convite, meu irmão. É muito bom, muito bom. Eu te conheci no dia que você ia palestrar, então realmente a gente já se conheceu, você já mostrando toda a tua capacidade e totalmente inteligência, comprometimento com o assunto. Então, com certeza é uma honra para mim ter tua participação mais uma vez aqui. Eu sempre fico honrado. Inclusive, Fátima, a nossa amiga Fátima, boa tarde, Fátima. Meu amigo Davi, acho que é a Fabi Tencu, contadora, Natan, né? Natan, Eva, da Formar de Rio, obrigado, Érida, obrigado a todo mundo. Amigo, então a gente vamos dar a pincelada no tema, mas adiantando, né, podendo adiantar, você comentou agora dessa parte que você abraçou esse mundo condominial, né, não essa função, mas um nicho, podemos se dizer, pela falta da informação, né? E eu assisti seu podcast com o Deluca, abraço aí, Deluca, abraço também para o Arnaldo, grandes pessoas, grandes profissionais, e foi importante saber da visão, né? E é sempre bom aprender com pessoais desse gabarito, mas a informação ainda está um pouco centrada, né? A informação, saber o que fazer, saber como agir, ainda está centrado na mão, né, dos profissionais. E aí a gente vê os síndicos profissionais são capacitados, se buscam capacitação, os contadores agora se capacitando, principalmente indo nas suas aulas, todos, mas e a informação para ser levada aos moradores, né? Que são, como o nosso padrinho fala, que são os sócios da coisa chamada condomínio. Inclusive, abraço aí para o nosso padrinho, Francisco Muzaré. Então, é realmente... Exato. E aí, quando meu almoço hoje? Pago. Pô, tá aí, Niterói é bom, tá pertinho, já paga logo o almoço. Mas aí a gente vê, né, como levar essa informação para o síndico orgânico, para o morador, porque eles percebem, né? É o papel também deles perceber, não só do síndico profissional. E aí a gente vê essa questão da necessidade da informação se propagar para todo mundo, né? E a gente vai falar hoje, né, de um assunto de a fraude de administradora, e eu pedi para você participar porque eu queria pedir de você da visão do contador. Qual os indícios, qual a parte mais fácil para a gente visualizar que tem algo de errado, que a gente que é profissional tem uma facilidade um pouco maior. Mas o morador, o que ele tem que fazer, como que ele enxerga isso, síndico orgânico, e aí já deixo a porta aberta e a casa é sua, você pode falar aí à vontade do seu posicionamento a respeito disso. E obrigado mais uma vez. Beleza, meu irmão. Primeiramente, agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aqui com você. E antes, eu quero reforçar, quero convidar as pessoas que ainda não se inscreveram. Amanhã, no Conselho Regional de Contabilidade, eu e mais 11 membros da comissão vão passar para toda a população, a maioria contadores, mas está aberto para quem não é contador, informações
técnicas na área condominial. O nome do seminário, o nome do evento é Segundo Seminário de Contabilidade Aplicada aos Condomínios. E lá nós vamos falar sobre o primeiro olhar, para explicar um pouco o que é a coisa condomínio, retenções de tributos, planos de contas, auditoria preventiva, diferença entre gestão e contabilidade condominial. Então, é um evento que vai contar com 12 palestrantes, 6 palestras em dupla. Eu tô rezando para que dê tudo certo, porque são 6 palestras. Eu estou na palestra com o Francisco Egito, mandou mensagem aqui para mim agora, é outro que não para. E vai ser mediado lá pelo padrinho Francisco Nazaré. Então, vai ser top esse evento. Para quem ainda não se inscreveu, o link está nos meus stories. Depois da live, vai lá, se inscreva. E se não conseguir se inscrever, me chama no privado, porque sem conseguir entrar, isso não vai acontecer. Eu sou amigo dos seguranças, então pode chegar. Você é o segurança, pô. Tá tirando foto igual segurança agora, pô? Segurança do condomínio? Eu viro segurança quando eu tô com Deluca, né? Aquela foto tradicional. É só isso. Só isso. Mas os amigos lá do CRC, principalmente segurança, a gente tem um código. Toda vez que eu chego lá, eu pergunto para eles: vem cá, tem evento hoje? Porque praticamente todo dia tem evento lá no CRC. Mas o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, cumprindo o seu papel de orientar, que muita gente não sabe o que é o CRC. O CRC tem um papel de fiscalizar e orientar. E a gente, através da nossa comissão, vai orientar a população condominial. Mas beleza, meu irmão. Importante falar que fica lá no centro, né? Avenida 13 de Maio, né? 13 de Maio, centro. Tá ali. Pô, é muito fácil, mas é muito fácil de chegar. Quem vem de Niterói, quem tá ali no centro, é muito fácil de chegar. É isso aí. Deixa eu falar com o pessoal aí, ó. O pessoal chegou aí. Meu amigo Brunão, sabiamente. Pessoal da Lucas Terceirização, obrigado. Lucas, boa tarde, pessoal. Carla, Felipe, tua esposa aí, ó, você comporta. Olha a dona Carla. Renato, a patroa tá aí, fica quieto. Jorge Freitas, mestre em contabilidade, Guinaldo, Jane Contadora. Valeu, obrigado, gente. Então vamos lá. A Jane é uma das palestrantes. Estou vendo aqui o doutor Hinaldo também. Doutor Hinaldo, eu quero o seu livro, hein, doutor? Conheci ele numa live semana passada e a gente vai trocar a figurinha com certeza. Beleza, é aquele que você falou que vai sortear o livro amanhã? Não, esse já é outro, irmão. A gente não para, né? A gente não para. O livro eu quero, me dá livro. No evento amanhã, nós vamos sortear 2 livros. Vou até aqui, ó. Aí, ó. Cadê? Fui eleito síndico e agora? Meu cachorro quer o livro, ó. Tá latindo. Vamos montar uma administradora. Então tem 2 livros guardados aqui. Esses aqui são os meus, mas os 2 estão ali. E que vai rolar o sorteio amanhã. Então é isso, meu irmão. Vamos lá. Opa, doutor Hinaldo já falou para mandar o endereço. Aí sim, aí sim. Esse é aquele cara que resolve, já vi. Doutor Hinaldo resolve. Boa. Meu amigo, vamos lá. É claro que a minha fala é a fala de um contador, é uma fala de um auditor. Não tenho a visão direta do síndico. Eu gosto muito de ler livros como esse para poder compreender melhor, mas síndico eu não quero ser de jeito nenhum. Eu já sofro muito por ser contador e ser tricolor. E síndico eu não quero sofrer 3 vezes na terra. Então deixa... É tricolor e está fazendo 24 anos de contador. Não tem como. Então deixa eu sofrer nessas 2 áreas só e a minha visão vai ser na área contábil. O que eu vejo nessas notícias, Rômulo, se você quiser também entrar no assunto, sem problemas, tá? Mas o que eu vejo nessas notícias? Sempre, a Jane botou aqui o endereço, 1º de março, 33. Boa. Tá fixado.
Fixa. Caraca, que isso, rapaz? Tem que O que ser eu vejo... rápido que o chefe tá aí, ó. O Richard já entrou. Ô, Richard. Fala, meu amigo. Eduardo. O Richard é o cara também. Richard está na o- palestra lá com... Mas perfeito. O que eu vejo nesses casos, gente? Eu vejo muito, primeiro, falta de conhecimento. Falta de conhecimento da coisa que é o condomínio. O padrinho Francisco Nazaré, como você já citou aqui, ele sempre usa a analogia dizendo que o condomínio é como se fosse uma sociedade, como se fosse uma empresa. Os condôminos como se são como sócios. E se você é sócio, se eu sou sócio do Rômulo, eu tenho que ver o que o Rômulo está fazendo. Ou o que está acontecendo no fruto da nossa sociedade. Eu não posso deixar as coisas soltas. E, basicamente, a gente vê isso na área condominial. Uma inércia dos moradores que deixa muito solto a gestão na mão dos síndicos. Eu vou chegar lá, não estou mirando para os síndicos, mas eu vejo uma inércia. A gente sabe que numa assembleia, geralmente, vai 10, 15, 20% da população condominial, dos moradores. As pessoas realmente não se interessam pelo que é seu. E aí, quando você deixa solto a gestão de qualquer coisa, você acaba entrando num risco muito grande de algum problema aparecer. Então, para mim, o primeiro ponto é esse. Tá? Para mim, o primeiro ponto é esse. Falando especificamente de alguns casos, eu posso trazer exemplos. Quando você deixa muito solto, acontece também aquela velha confusão que os próprios moradores fazem em relação às administradoras. Muitos acham que as administradoras são os síndicos, têm o papel de ser síndico, têm o papel de decisão, têm o papel de execução. E aí a gente acaba percebendo que, geralmente, essas administradoras que têm um poder maior, que às vezes até recebido do próprio síndico, né? Muitos... essas administradoras acabam, não, claro, não todas, mas essas administradoras das notícias, claro que a gente está focando nas notícias, essas administradoras das notícias acabam se aproveitando. Porque se você tem um conjunto de pessoas que não se interessam pela coisa, se você tem a confusão do conceito do que é síndico, do que é administradora, do que faz cada um, qual o papel de cada um, a administradora que não é a correta, ela ou seus funcionários vão se aproveitar de certa forma. Claro que vai depender da índole. Então, eu gosto de chamar a atenção desses dois pontos. Tá? Eu lembro de um caso, eu até falei no podcast, mas como quem eram os convidados, eu deixei eles falarem mais, mas eu lembro de um caso que uma administradora que um determinado momento, na verdade, um condomínio que eu fiz a auditoria, em um determinado momento foi identificado um rombo. Como que era esse rombo? Dizia-se que as unidades ABC estavam em dia, mas os recursos não estavam aparecendo. E aí, com o nosso trabalho de auditoria, nós identificamos que esses recursos que não apareciam eram justamente aqueles recursos que eram recebidos na administradora. O que acontecia? Existia um acordo entre alguns moradores do condomínio e uma funcionária da administradora. A pessoa chegava lá, pagava, vamos dizer que a mensalidade era R$1.000, pagava 500 para a funcionária, a menina dava baixa, e aí a baixa era lançada lá pelo candango lá do balancete. E aí, pessoal, eu tenho que trazer, mais uma vez, puxar a sardinha pro nosso lado, os contadores, porque geralmente os colaboradores de administradoras não têm visão contábil. Na área contábil, Rômulo, tem uma coisa que é muito certa, é o débito batendo com crédito. Isso.
Se eu compro um mouse e esse mouse custa R$100, entra aqui na minha empresa o mouse e vai sair de algum lugar da minha empresa um valor exatamente igual. Pode sair. Tem até uma termologia para isso, Não, né? eu Qual é o termo? vou explicar. Pode sair em dinheiro R$100, pode sair em dinheiro R$100, pode sair R$50 em dinheiro e R$50 numa duplicata a pagar, que seria um cartão de crédito ou algum. Mas é máxima da contabilidade que todo débito bate com crédito. Entrou um bem, saiu o recurso. E isso não existe visão, essa visão não está com os funcionários, a grande maioria das administradoras. Então, quando você pega um caso como esse que eu estou explicando, que a pessoa lá dava baixa, dava o recibo e entregava lá para o pessoal fazer a baixa. O próprio funcionário, por não ter essa noção, ele só dava baixa. E esse dinheiro não entrava em lugar nenhum. Então, aqui, claramente, em algum momento, se confiou bastante na administradora para poder receber recursos, né, presencialmente, que a administradora não percebeu. A culpa, quem gerou o rombo foi o dono da administradora? Não. Claro que ele é o responsável, ela é a responsável, mas ali é um rombo causado por um colaborador. Claro que quando foi descoberto essa situação, essa essa funcionária foi mandada embora, né? Não dá nem para chamar de colaboradora. Quer falar? Caso desse, sim, tem um caso desse que acontece que é normal nas administradoras, claro que não dessa índole, mas isso costuma acontecer. Como eu já trabalhei em administradora também. Eu comecei, inclusive, há 10 anos, né, trabalhando em uma administradora de condomínio. Eu também estou completando hoje, esse ano, 10 anos, né, no mercado. E no ano que eu entrei, foi o ano em que uma grande administradora aqui no Rio decretou falência. Que a gente, eu posso falar, já tem 10 anos, a De Oliveira, não sei se você se recorda. Era uma grande administradora no Meier, ela ficava no Meier. O escritório que eu trabalhava batia de janela com a De Oliveira, era na mesma rua, batia de frente, eu vi o escritório deles, e eles faliram no mesmo ano que eu comecei a trabalhar com o condomínio. E aí eu peguei, teve uns síndicos que eles saíram da De Oliveira, eles olhavam para o prédio em frente, subia o olho, estava lá o logo, então vinha para a administradora. Então a gente pegou alguns condomínios trabalhando lá pelo rombo causado por essa administradora. E na administradora acontecia, mas graças a Deus lá comigo não tivemos problemas. Alguns boletos se colocavam pagamento X, R$1.000 até a data do vencimento, normal. Depois de 30 dias, multa e juros, normal. E a partir de uma certa data, pagamento somente em dinheiro na administradora. E aí, nesse ponto, a administradora, dependendo da índole do funcionário que recebe o valor, ali ele está recebendo um dinheiro e entregando um recibo carimbado, está kit. O dinheiro está na minha mão. Eu dou a baixa, mas eu não deposito. O dinheiro não está na conta do condomínio. Eu dei baixa, mas o dinheiro está na minha mão. O que eu faço com aquele valor? Eu tenho que depositar na conta do condomínio. Mas se eu não deposito, eu fico com o dinheiro. Então, é uma forma que aí só uma auditoria, só um trabalho de excelência, né, de auditoria ou de um contador especializado, ele verifica que houve o pagamento, ok, houve a entrega de um recibo, houve uma quitação em sistema, mas não houve o crédito, né, na conta do condomínio. E ali é nesses pontos que a gente bate, né? O ponto da fraude ocasionada pelo não lançamento, né? Uma fraude de recebimentos, né? Mas isso por si só pode gerar um rombo grande? Olha, eu vou dizer o seguinte: não. Pode não gerar um rombo
grande. Por quê? Se você tem processos definidos da sua administradora, onde não podemos receber aqui a partir de determinado momento, podemos receber em dinheiro. E nesse processo, assim que receber, ter a ordem para depositar, está dentro do processo, esse dinheiro, esse recurso vai para a conta do condomínio. Agora, se no processo não tem, se dentro dos processos da administradora não tem essa etapa, o funcionário se aproveita, alguém vai se aproveitar e vai aproveitar a brecha. Por quê? O que eu falei antes? As pessoas baixam a guarda. As pessoas acreditam que a administradora é o síndico. E deixa, e vai deixando. Então, o que eu quero trazer aqui é que esse rombo, essa situação pode não criar um rombo. Se você tem um processo definido que identifica que o dinheiro não entrou naquele mês, você já começa a correr atrás. Para poder ir lá e identificar, poder começar a identificar o problema. E aí eu vou trazer um outro exemplo que para o morador, para o síndico começar a perceber que pode ter problema na gestão do seu condomínio. Por exemplo, no início do mês passado, eu fui num evento em São Paulo, nós fomos. Você não foi, você perdeu o ônibus, caraca, você perdeu a condução. Mas nós fomos no evento da Expo Síndico em São Paulo, da Dilma Mello, e lá foi criado, entre várias palestras e painéis, teve um painel que me chamou a atenção, até porque naturalmente é mais a minha área, que foi o painel que tinha o Dr. Vander, uma advogada, e eu não me lembro o nome, eu tenho que correr atrás dessa advogada, é o nome dela, a própria Dil, que estava mediando, e uma quarta pessoa. O Dr. Vander ele trouxe algumas informações mais de caráter jurídico do que de fato aconteceu ali. Quais foram os crimes, formação de quadrilha, falsidade ideológica. Ele trouxe ali um panorama dos crimes. A advogada, ela era a advogada que representou aqueles condomínios que tiveram rombo, aquela notícia de 3 meses atrás em São Paulo. Ela é a advogada que representa, melhor dizendo, representa. Eu vi a matéria dela, esqueci o nome dela, eu vi a matéria dela. Poxa, eu tenho que correr atrás do... Poxa, eu gosto de falar o nome de todo mundo, como é que eu esqueço o nome dela? E a quarta pessoa simplesmente é um dos síndicos envolvidos nesse problema. E ele trouxe para a gente, ele contou para a gente, a parte dele é o que mais toca nesse painel, porque ele traz para a gente o quê? Poxa, desde o início, quando ele começou a perceber que tinha problema. Um determinado momento, quando ele pede transferência de um recurso e a administradora se dá uma segurada. Um determinado momento, quando a administradora não passa uma informação para ele e ele começa a desconfiar. Ele conta a história que ele perdeu o dente. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. De tão nervoso, tão ansioso que ele ficou, ele perdeu o dente. Assim, chega a doer o coração. Ele foi abraçado no final do painel porque as pessoas se sentiram solidárias. Mas o que ele foi trazendo, que eu vou começar a trazer agora, é o que você precisa perceber no seu condomínio. Um exemplo muito o que você, como morador, e você, como síndico, tem que fazer é sempre visualizar as pastas. Não tem como você deixar... Olha só, o negócio é seu. Condomínio o nome dele é condomínio, né? São partes comuns, praticamente. O negócio é seu. Se você deixa solto, em algum em algum momento o problema vai acontecer. Então, o que acaba acontecendo? O que eu quero dizer? Se você não olha as pastas, nem que seja aquele balancete que vem no boleto, e faz uma comparação com o mês anterior, você não vai perceber se teve diminuição de arrecadação, você não vai perceber isso. Você não vai perceber se teve aumento de algum tipo de despesa, como juros. Esse é o primeiro ponto, juros. Imagina o seguinte, suas contas estão em dia,
e não tem motivo para não estar. São as contas que eu falo, as contas do condomínio. Não tem motivo para não estar. Aí, de repente, no balancete começa a aparecer juros. Ou disfarçado, os juros disfarçados pode estar na conta, na própria conta. Porque como o funcionário do balancete, que faz o balancete, ele também não tem visão contábil, ele pode simplesmente pegar o valor total do boleto da conta de água e lançar como despesa de água. Mas lá na despesa de água tem juros, multa e o principal. Se você percebe que o valor aumenta consideravelmente, você pode analisar. Teve aumento de consumo? Poxa, chegou em verão, teve aumento de consumo? Teve, tranquilo. Mas, no momento que deveria estar caindo, aumenta, provavelmente tem alguma coisa errada aí. Ou é erro de lançamento, ou ali tem ali o multijuros que está implantado. E aí, os juros, multas e juros, quando esse síndico começou a identificar que essas multas e juros estavam aparecendo, ele correu atrás da administradora para entender por que a administradora estava pagando a conta de energia e a conta de água com atraso. E aí eles falaram que foi um erro das concessionárias, que iam resolver isso para o mês seguinte. No mês seguinte continua, volta a ter a mesma coisa. E aí ele já olhando todos os documentos, ele começa a correr atrás das concessionárias. E aí ele percebe que o pessoal está pagando com atraso. Mas pagando com atraso porque se a arrecadação está no nível aceitável. Então, assim, eles aproveitaram, a administradora acabou aproveitando no momento que esse síndico ele não tinha essa visão, essa necessidade, como eu esqueci seu nome, Fácil Assessoria Condominial, qual é o nome dela mesmo? Como a Fátima trouxe. É falta de controle. Eu vou chegar nessa conta aí, tá? Eu vou chegar nesse problema aí. Mas aqui eu só estou fazendo... Aqui também. Vai falando aí que tem pergunta. Aqui eu só estou trazendo uma coisinha que é muito simples de identificar, que é as contas, acompanhar as contas. Agora, outro ponto que é bem importante, você como morador, você como administradora, você como administrador, né, síndico, checar, vai lá na Receita Federal, tira uma certidão negativa. É uma coisa que leva, no máximo, 1 minuto. É o tempo de você digitar no Google, certidão negativa PJ. Vai aparecer um link. Você vai digitar o número do CNPJ, vai sair na hora. Saiu a certidão, a princípio não tem nenhum tipo de problema fiscal no condomínio. Se não tem problema, é um bom indício que não tem outros problemas. Mas se não saiu, que é o que geralmente acontece com esses condomínios envolvidos nessas notícias, quando não sai a certidão, é porque deixou de pagar algum tipo de tributo, como INSS, como DARF retido de prestador de serviço, como PIS sobre a folha, deixou de recolher o INSS, deixou de transmitir a FD-Reinf, deixou de transmitir a DCTF Web, deixou de transmitir DIRF. Então, obrigações acessórias e obrigações principais, que são os tributos, isso também é um indício para que você identifique possíveis problemas no seu condomínio. Essas obrigações são mensais, não tem como correr. Então, todos os meses, os condomínios devem tirar uma certidão negativa. Eu sou a favor dessa informação. Na pasta de prestação de contas, tira a certidão negativa do INSS, tira a certidão negativa da Caixa Econômica, das prefeituras, tira a certidão negativa criminal, tira, porque está tudo na internet, é muito fácil. Claro que prefeitura vai depender de cada município. Mas o federal, que geralmente é o norte para tudo, você pode tirar, como eu falei aqui, vou repetir, vai lá no Google, digita certidão negativa PJ. Primeiro link vai permitir você digitar o número do seu CNPJ e você vai identificar ali. Isso falta. Os moradores e os síndicos, alguns síndicos deixam isso muito solto. E esse é sim um dos indícios que pode trazer problema. Sim. Você falou que Cara, tem uma pergunta? Tem sim. A Fátima, inclusive, falou que ela faz isso. Isso realmente
é um ponto muito bom para ser levantado, que realmente a maioria dos síndicos não tem conhecimento de fazer isso. Nem é a atitude, é o conhecimento. É ter e aí é o que acontece quando a Fátima comentou aqui, quando a pasta física é montada por estagiário, da administradora, que não tem conferência nem do gerente do condomínio, nem do gerente da administradora e muito menos do síndico do conselho. Passa direto, todo mundo assina, todo mundo acha que está ok, vai ver, tem um comprovante lá, a pessoa não tem o papel de verificar se o comprovante é um comprovante legal. Pô, muitas vezes eu já cometi erro na hora de trabalhar, trabalhando administradora, digitava o código de barra e errava o código de barra. E achava que estava sendo pago. O dinheiro saía, depois aparecia o estorno. Ó, nosso padrinho entrando aí. Apareceu aí, ó. Ô, benção, Padrinho pagou meu almoço ontem, hoje, vai pagar amanhã, vai estar junto. Vamos estar juntos de amanhã também. Amanhã eu vou aproveitar, então, que eu vou também. Eu vou te falar uma pergunta do Freitas aqui. Ele está falando sobre já a parte da prestação de contas, mas eu acho que cabe a gente falar sobre isso, até para clarificar a parte da fraude e corrobora com o que a gente comentou agora, da falta de controle. O condomínio pode pedir prestação de conta, o condômino, né, melhor. O condômino, se sim, e se o síndico se negar, o que fazer? Bom, o condômino, sim, pode pedir prestação de contas. O síndico não pode se negar, até porque diz no Código Civil, né, a obrigação do síndico de prestar contas em assembleia e quando for solicitado, então ele não pode se negar. Mas para observar essa questão dessa falta, eu quero deixar aqui para o comentário, queria que você comentasse sobre isso, Gilcimar. Para o que fazer nesse momento para verificar se está tudo ok, porque isso é uma das partes que impedem o morador de fiscalizar, de um conselho, quando o conselho quer atuar certinho, dele ver as contas, tem que pegar a conta, tem que ir lá no síndico, agendar, o cara nunca tá, não pode pegar, claro, não pode pegar a pasta mesmo, mas não tem uma acessibilidade com o síndico. Aí o que fazer? Então, eu já não entendo que os conselheiros tenham dificuldades para ter acesso às pastas. Eles são os conselheiros, eles vão ter acesso às pastas. Até porque eles têm que analisar. Aparecer, né? Os moradores, eu sei, assim, eu estou indo para uma outra área, eu não tenho competência jurídica para falar, sou profissional de contabilidade. Mas, no meu entendimento, o morador ele não tem como ter acesso à pasta com os originais. Mas hoje em dia, pessoal, qualquer administradora tem as pastas virtuais, os comprovantes de pagamentos estão online. Então, assim, não vejo como um grande problema isso. Não vejo como esse problema. A própria Fátima trouxe aqui, pede para a administradora liberar a pasta virtual. Porque, assim, em muitos casos, o morador ele quer a pasta física. Aí o próprio morador que quer identificar ali possíveis problemas, ele traz uma burocracia desnecessária. A pasta está lá virtual. As administradoras têm liberado isso sem grande problema. Então, assim, eu não vejo como para os conselheiros problemas e o morador, como a Fátima trouxe aqui, pastas virtuais. É isso. Mais alguma pergunta? Vamos lá. O nosso padrinho falou aí de destituição. Ele vai dizer. Vai tirar logo. Tira. Acaba com a graça. Destitui logo. Destitui logo, pô. Mas faz sentido. Se o cara não está cumprindo o papel dele que está no Código Civil, o que a gente pode fazer? Tira ele, pô. Faz sentido.
E aí, e nesse ponto, eu falo isso também, não como síndico, mas pensando como um síndico morador, um síndico que não tem o conhecimento, né? Tem muitas administradoras, eu vejo, muitas administradoras, principalmente as grandes, os maiores problemas começam na hora das contas das concessionárias, né? Que ali a gente começa a ter problema ali. Ou começa a pagar juros, começa na conta informação que a conta está em aberto, e aí a conta está em débito automático, ou é uma conta que é paga, a administradora não cola a conta. Ela cola um recibo dela, uma folha, e dizendo a conta da concessionária de luz está em débito automático, esse aqui é o comprovante que ela foi quitada. Aquilo ali não é comprovante nenhum, mas é um aviso. E como que eu vou observar? Porque ali vai na confiança. A administradora faz assim. Como que eu vou observar isso? O que eu vou pedir para a administradora? Não, eu quero ver a conta. Mas a conta está em débito automático. Qual o termo para quebrar essas desculpas das administradoras, né, nesse caso? Eu tenho um cliente aqui na empresa que fez um parcelamento no INSS e nós colocamos como débito automático. E aí, todos os meses, no final do mês, é debitado o valor. E aí o diretor, que é uma pessoa que gosta de papel, ele, não, eu quero comprovante. E aí o pessoal começou a correr aqui para entregar o comprovante, para buscar o comprovante. Mas, assim, não tem segredo. É ir na conta, puxar o comprovante do pagamento do débito automático e anexar na pasta. Na própria conta você vai conseguir isso. Deixa 2 dias de compensação e pede o comprovante de pagamento da conta que está em débito automático. Vai sair. Então, assim, o aviso que está em débito automático não é a garantia que foi pago, mas o comprovante que aconteceu depois do débito, que é. E esse, sim, deve ser anexado na pasta de prestação de contas. E até então ficar de olho na parte que a pasta de prestação de contas, tanto a virtual, como a nossa amiga Fátima disse, tanto a pasta física também, se o morador quiser ver, ela tem que estar anexado o comprovante, né, de pagamento, e o comprovante tem que estar bem legível, tem que ser um comprovante, até o comprovante de débito automático, o banco entrega, então coloca o comprovante, isso até é aviso para a administradora mesmo. A administradora anexa os comprovantes, você faz o trabalho certinho, a gente pode até entrar naquele assunto que a Fátima comentou, a conta pool. Na conta pool está lá uma conta só, o condomínio não tem a conta dele, mas a administradora paga. Então, o que a administradora vai fazer, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu, como contador, e eu tenho que trazer aqui, deixa eu ver se quem é que ainda está aqui. A Jane está aqui, a contadora, ela vai me entender melhor. O contador tem um santo, toda profissão tem um santo para chamar de seu. Mas eu não concordo com o santo do contador. Eu nem sei qual é o santo. Eu sei que não é o São Tomé. Porque o santo do São Tomé, o santo do contador tinha que ser o São Tomé, sabe aquele que só acredita vendo? Esse tinha que ser o santo do contador, porque a nossa profissão tem isso. A gente registra atos e fatos. E muitos fatos e atos são registrados através de um documento. Não adianta. O documento vai mostrar o que aconteceu. Não adianta você falar que aconteceu. E por esse motivo, eu, Gilcimar, contador, desde criancinha, odeio conta pool. Eu não consigo visualizar o que acontece na conta pool. Não consigo. Mas, vamos lá. A conta pool é o grande problema? Ainda bem que o padrinho saiu. Porque eu acredito que não é. Ele me bate. Ele é meu padrinho, mas ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. A conta pool não é o grande problema.
Porque eu vou voltar a esse painel lá que o doutor Wander estava. Ele cita falsidade ideológica porque foi encontrado documentos que forjavam uma confirmação de pagamento ou confirmação de fatos. Por exemplo, o extrato não era uma conta pool que essa administradora tinha no condomínio desse síndico que estava lá. Era uma conta do Banco Itaú, um dos maiores, dos mais tradicionais do Brasil. Os extratos estavam lá na taxa de prestação de contas, mas constavam lá, por exemplo, 50 mil de saldo na pasta, mas na verdade tinha menos 10. O que a administradora fez com esse dinheiro todo? E por que ela por que não? E ela acaba ludibriando o síndico e os moradores. O síndico morador acredita que está tudo ok, que o dinheiro está na conta dele, e não estava. Então, assim, a conta pool é o grande problema? Entendo que não. O que eu entendo que o problema é baixar a guarda, deixar a administradora tomar atitudes como se fosse síndico e ninguém ficar em cima. Para mim, o conjunto dos problemas é esse. Resumindo. É isso aí. A Fátima comentou aí, então a administração recebe o dinheiro de vários condomínios, na hora de pagar as despesas de cada condomínio gera confusão. Então, por isso que eu odeio conta pool. Eu odeio mesmo. Mas eu acho que não é não é o grande problema para você identificar possíveis fraudes de administradoras. Como a Jane está reforçando aqui, o problema não é a conta pool, e sim a falta de controles eficientes. Basicamente é isso. E é uma coisa um gancho bem interessante para trazer aqui: contabilidade é controle de patrimônio. Tirando aquele negócio de contador, sabe dividir conta no restaurante, a gente, cara, conta. Pô, eu não sei fazer nem 2 e 2 de cabeça. Não sei. Eu pego a calculadora. Porque conta para o contador é só mais uma ferramenta. O nosso trabalho é acompanhar o patrimônio das pessoas. Tem tudo a ver na área condominial. Então, obrigado aí pelo gancho, Jane, porque me fez reforçar essa teoria que eu falo. E justamente sobre isso aí, aí eu já quero te fazer uma pergunta aí, já trazendo justamente para a contabilidade. Ó, nossa amiga Silvana Capelazzo. Boa tarde, Silvana, tudo bem? Grande Silvana. Muita gente entrou, Tati, deixa eu falar aqui o pessoal. Tati, tudo bem? Marcos Jornalista, fala, meu amigo, tudo bem? Boa tarde. Júlio César, da piscina, nosso padrinho, passou. Sandro, Luciana, Marcela, obrigado aí todo mundo, Nadine, Sidneia, obrigado, Daniel Inácio, entrou aí, Denise Barros, José, pô, entrou muita gente, Thales, RA Contabilidade, Eval, Vitória, Contabilidade. Sabrina. Meu amigo da RA arrebenta na contabilidade digital. Pô, contabilidade digital é um ponto que as pessoas estão abrindo os olhos agora, né? Tem uma pergunta aqui, novamente uma pergunta do Freitas, falando sobre a prestação de contas. E aí eu, emendando essa pergunta, eu quero falar do papel da contabilidade agora em condomínio, né? Prestação de conta deve ser feita em quanto e quanto tempo? Então, vamos lá. Deixa eu comentar. Código Civil diz que o síndico deve prestar contas anualmente na Assembleia Geral Ordinária, na AGO. Ela é feita anualmente. Há um erro que eu vejo. Tem condomínio que eu conheço que o mandato do síndico é de 2 anos. Mas e a prestação de contas anualmente? Mesmo o mandato dele é de 2 anos, a cada 1 ano ele presta conta. Nada daquilo de acumular 2 anos para prestar contas do tempo dele. Não. Prestação de contas é anualmente, independente do tempo de mandato dele, se é de 1 ou 2 anos. E é pedido e presta conta quando solicitado, né, por
por uma assembleia dos moradores, ou se juntarem um quarto para verificar, o que for, anualmente ou quando solicitado. E aí, queria te perguntar, o papel da contabilidade nesse acompanhamento das contas, porque contabilidade a gente sabe que é acompanhamento mensal. Não é aquele, bota o contador aqui na assembleia que ele vai ver as contas. Papel da auditoria. Auditoria, como até você comentou, não é caça-bruxa, né? Não é isso. Então, qual é o papel da contabilidade nesse apoio? A contabilidade. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. A função da contabilidade, e você, desculpa ser repetitivo aqui, é ajudar no acompanhamento do patrimônio das pessoas. Tá? Onde tem patrimônio, tem contabilidade. Por quê? O conceito da contabilidade diz que o foco, o objetivo da contabilidade é acompanhar com atos e fatos a evolução patrimonial das entidades, e o patrimônio corresponde a bens, direitos e obrigações. Agora, por que o contador está sempre falando de números? Porque não tem como você avaliar um patrimônio sem você entender o valor das coisas. Então, um simples pagamento de folha, um simples valor transferido para um funcionário vai influenciar no patrimônio de alguém. Lembra o exemplo do mouse que eu falei lá atrás? Cadê meu mouse? Sumiu. Se entra um mouse na minha empresa no valor de R$100, vai sair um recurso na minha empresa. Mas pode sair um recurso de R$50 e mais uma obrigação de 50 a pagar no mês seguinte. Mas entrou no meu patrimônio algo e saiu da outra parte um valor igual. Isso vai movimentando, junto com outros movimentos, vai fazer com que a gente tenha o valor do patrimônio de uma entidade. Agora, reforçando isso, a contabilidade é interessante na área condominial. Por quê? Porque eu fiz a brincadeira do valor, né? Contador não serve só para dividir, fazer conta na mesa, porque nós, na verdade, trabalhamos com técnicas. Nós trabalhamos com técnicas para poder identificar o valor do patrimônio das pessoas. E essas técnicas são aplicadas a todo momento, desde o momento que eu acordo até o momento que eu durmo. Porque depois que eu acordo, eu tento não pensar em contabilidade. Eu tento, às vezes eu não consigo. Mas é fato que qualquer movimento financeiro vai trazer ali uma evolução patrimonial, vai mexer com o patrimônio, melhor dizendo, vai mexer com o patrimônio condomínio. E, para isso, a gente aplica diversas técnicas. Até por isso, o nosso seminário é amanhã. O nome do seminário é Contabilidade Aplicada aos Condomínios. Não é contabilidade de condomínios. Não sei se fica claro essa diferença. Porque se a gente parar para analisar, principalmente os empresários que estão nos ouvindo, a sua empresa tem a obrigação de ter um contador lá registrando o balanço. O condomínio não tem. Mas o contador entra na área condominial aplicando práticas, trazendo ferramentas, como controle de retenção, como planejamento tributário, como planejamento orçamentário. Tudo isso tem muito do contador, inclusive nas auditorias. Ok? Então, temos isso também. Isso tem que ficar claro. A contabilidade é muito importante nessa área, porque a gente vai falar sempre de ferramentas que são aplicadas no dia a dia condominial. Cara, deixa eu ver aqui os comentários. Tem outra pergunta, mas deixa eu ver. O problema também quando as responsabilidades da administradora não são claras para síndico e moradores. Qualquer serviço que você não consegue ter controle, não consegue ter métricas para medir e avaliar a eficácia dos serviços da administradora ou do síndico. Exato. E aí a Fátima complementa que mesmo com mandato de 2 anos, o ideal é a prestação de contas quando exigido. A Jane aqui também faz um bom complemento, que é a contabilidade é o controle do patrimônio, né, mediante atos e fatos. Através do conhecimento contábil, verificamos retenções, folha,
fazendo com que as informações fiscais sejam mais corretas e transparentes, fazendo com que não ocorram penalidades desnecessárias. E, cara, então, justamente a gente pegando todo esse cenário, como a Jane comentou, como você falou sobre a necessidade, né, da contabilidade nas empresas, mas não a necessidade para o condomínio, tem a pergunta aqui do Freitas. Ele perguntou, toda a documentação de contas a pagar, aqui deve, no caso, pagar e receber, né, a prestação de contas, deve ser entregue mensal ao contador, tipo, como você comentou, não precisa, mas justamente para verificar, saber se está tudo certinho. Não deveria ter assinatura de um contador na pasta? Não deveria ser entregue uma pasta com contador fora da administradora, ou um contador mesmo, com CRC lá, assinando a pasta? Aqui eu vou trazer uma situação, Freitas. Vamos lá. Uma das palestras que a gente colocou lá, eu tenho a honra de falar que eu que organizei o evento de amanhã. A última palestra eu deixei por último de sacanagem mesmo. Eu deixei por último de sacanagem mesmo. Que é gestão ou contabilidade condominial. Lembrando, é um evento no CRC e o público maior vai ser de contadores. E a dúvida dos contadores é muito isso. Olha, um condomínio me procurou para eu fazer a contabilidade condominial. Mas eu vou falar para você respondendo para o Freitas. A contabilidade vai ser importante em um momento. Mas antes, precisa ter gestão condominial. Precisa da administradora auxiliar, que é ela que vai gerar contas a pagar, contas a receber, balancetes, previsão orçamentária, é ela que vai criar esse tipo de trabalho. Nós, contadores, nós da Comissão de Contabilidade Condominial do CRC, nós não somos contra as administradoras. Nós somos a favor de ter um profissional de contabilidade nas administradoras. Não diretamente, mas um profissional de contabilidade orientando as administradoras para que a prestação de contas tenha a documentação hábil, a documentação, a nota fiscal do serviço prestado, a retenção emitida no momento certo. A Fátima perguntou aqui o e-social. O e-social entregue das diversas formas, entregue dentro do prazo, para evitar aquilo que a própria Fátima colocou lá, aquele funcionário, aquele estagiário, às vezes nem é funcionário, o estagiário está lá lançando e está lançando sem ter noção. Ele está lançando por quê? O colega dele falou, lança que é assim. Só que esse colega do estagiário já tinha perguntado para outro antes como é que era lançar aquilo. E o outro já tinha falado de forma errada para ele. Então, é tipo aquele telefone sem fio. O problema vai aumentando. Então, assim, se a gente tem profissionais de contabilidade ligados às administradoras, a gente consegue pegar erros desse tipo. Junto com isso, pessoal, nós estamos também nos colocando à disposição para fazer auditorias preventivas, que aí sim é o papel da contabilidade pós-gestão, identificando possíveis problemas para que sejam resolvidas em tempo real. Hoje, o contador, eu não sei se ficou claro essa resposta para o Freitas, contabilidade é contabilidade, gestão é gestão. Quem vai emitir os relatórios que sai lá no boleto, que vai gerar os boletos, é a administradora auxiliar, a administradora de condomínios. O contador, ele pode estar dentro da administradora, mas ele só vai atuar no momento que ele tiver os relatórios para ele analisar, ok? Perfeito. Ó, a Fátima aí, ó, muito bom, Gilcimar. Sempre tu é o cara. Ela comenta aqui, ó, contabilidade está contida na gestão, fora a parte financeira, manutenções, operacional, jurídica, que engloba a gestão como um todo. E aqui eu quero te fazer uma pergunta com esse comentário da Fátima. E aí eu já vou te falar, a gente já está chegando em 1 hora, cara. Como voou? Caramba! 1 hora.
Tem uma pergunta aqui do Freitas que eu vou deixar para o finalzinho, com essa aqui é a cerejinha do bolo, mas eu quero fazer essa aqui uma pergunta. Você comentou sobre a auditoria preventiva. Qual é o papel da auditoria preventiva em relação a isso tudo aqui? Gestão financeira, manutenções, operacional, jurídico, autovistoria. O que é auditoria para condomínio? A auditoria, a princípio, é uma ferramenta da contabilidade que acaba atestando o que aconteceu em entidades, geralmente grandes entidades. A gente teve o caso recente aí da Americanas, que eles pararam de noticiar, mas basicamente, resumindo, o problema ali foi falta de controle e também erro de auditoria. Porque a auditoria não pegou que tinha... Claro que a responsabilidade não é da auditoria, deixando claro isso. Mas as auditorias não pegaram que estavam tendo procedimentos equivocados durante o período que elas analisaram. Tá? Então, a auditoria serve para atestar o que aconteceu num período um período solicitado. As auditorias em condomínios, um condomínio por não ter a necessidade de contabilidade, as auditorias, a gente traz muito de auditorias empresariais, rotinas de auditorias empresariais em condomínios. E aí, como é que eu posso responder a resposta do Freitas? Vamos lá. Freitas não. Não, é a Fátima que ela comentou. Auditoria condominial. Quando nós, contadores, fazemos, porque tem outro tipo de auditoria, quando nós conseguimos fazer, nós fazemos uma auditoria financeira, porque nós temos competência legal para isso. Nós fazemos uma auditoria fiscal, né? Não preciso falar, uma auditoria trabalhista, previdenciária, de patrimônio. Tudo isso nós temos competência para trazer. E se você parar para analisar, quando você fala estou tentando buscar aqui, estou tentando buscar o texto dela aqui, desculpa. Não, a pergunta foi minha, que ela falou. A contabilidade está contida na gestão. Então, quando você fala de gestão, a auditoria pode reforçar o que foi feito na gestão. Quando fala de manutenção predial, a auditoria pode atestar. Quando fala até de jurídico, claro que não é competência nossa de analisar contrato, mas no contrato a gente vai poder identificar que o contrato está prevendo ali, em relação à retenção de INSS, está prevendo disponibilização de material? Sim? Não? Isso, nós, quando lemos o contrato, a gente consegue atestar, fazendo uma auditoria para saber se está tudo certo ou não a retenção. Então, todas essas áreas, o contador consegue vincular, porque a auditoria está presente nessas áreas. Não sei se eu consegui responder a Fátima da forma que ela queria. Sim. Comenta aí, Fátima, se respondeu. Mas também a pergunta foi minha, só englobei a pergunta. Mas comenta aí, comenta, encaixa aí. Cara, tem um comentário aqui do Freitas, mas deixa eu ver aqui, porque o comentário do Freitas vai de frente ao que a Jane está comentando aqui. Ó. A Fátima comentou que o administrador do condomínio é o síndico, né? Ele administra e a administradora faz o apoio. Perfeito. Isso o síndico não pode confundir. Não dá, é aí que não pode haver a brecha para haver fraude. Você deixa a administradora livre, a administradora às vezes é o síndico e tu toma. Os moradores. Muito popular. Mas, mas é basicamente isso, baixa da guarda. Se você baixar a guarda, em qualquer local, em qualquer momento da sua vida, vai acontecer isso. Vai acontecer de situações que alguém vai se aproveitar, infelizmente. Então, o que protege, resumindo a nossa live, o que protege os condomínios são os controles. Basicamente é isso. Agora, a Fátima perguntou sobre o e-social. Olha,
O E-Social... Outra treta. Se você quiser, Fátima, eu até aguardo, se você quiser perguntar algo além, né, complementar o E-Social, porque eu posso fazer um panorama, mas me fala exatamente o que você deseja falar sobre o E-Social. Porque o E-Social é uma plataforma. O E-Social é uma plataforma do governo onde as informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias estão lá. Nas minhas aulas, eu costumo dizer o seguinte: imagina uma caixa virtual, imagina que esse quadrado aqui é o E-Social. Aí no E-Social, está lá a Caixa Econômica jogando informação lá, a Receita Federal, as prefeituras, Junta Comercial, está todos os órgãos jogando informações lá. E aí, se eles estão jogando informação no mesmo ambiente, o que acaba acontecendo? Eles compartilham essas informações. Foi por causa do E-Social que as pessoas passaram pela pandemia com auxílio emergencial, com os benefícios, saque de fundo de garantia sendo rápido, Previdência Social atendendo. Claro que a gente via aqueles problemas, mas se não é o E-Social, essas informações não estão compartilhadas para todo mundo. E aí a gente teria um problema maior. Sim. Deixa eu ver aqui a mensagem. Vamos ver a mensagem, a pergunta aqui da Fátima. Mas a Jane comentou aqui. Está falando da auditoria, né? Verifica toda a operação, a realidade, o período de análise, pontuando veracidade dos documentos, operações, indicando os pontos que podem ter alguma divergência, envolvendo trabalhista, fiscal, financeiro, inadimplência e prestação de contas. Só porque tem uma pergunta, o Freitas comentou uma coisa que bate com essa parte de auditoria, e aí a gente fala sobre o E-Social. Mas deixa eu comentar aqui uma coisa que o Freitas escreveu aqui para mim. Ó. Ele contou uma historinha aqui nas perguntas. Perdi uma licitação. Porque entrou aqui um amigo... Desculpa, mas entrou um amigo aqui, o Tasso Vidal, que trabalhei com ele, e ele é fã do Manuel Gomes, Caneta Azul. Aí registrei, Tasso. Ele é fã, ele é muito fã. Fica me mandando um vídeo do cara no privado. Desculpa, cara, tive que aproveitar. Mas eu quero responder a Fátima. Agora ficou claro a pergunta dela. Não, ficou. Mas deixa eu contar a história do cara aqui. Fala aí. Caneta azul, caneta. Deixa eu contar a história. O Freitas ele perdeu a licitação porque ele não quis cancelar a nota para dar o valor para o síndico. Cadê? Ele recusou, porque isso vai gerar problema. Ele recusou. Empresas que estão fazendo isso com condomínio. Pode ter problema solidário? Eu não entendi o que ele fez. Então, parece que o síndico pediu para ele cancelar uma nota para ele receber o dinheiro. Para o síndico receber o dinheiro. É isso, Freitas? Bota aqui no comentário, não bota na pergunta não, porque ali bota pouca pergunta. Conta essa história aqui, enquanto a gente faz a pergunta aqui da... Oi, Clênia! Beijo! A pergunta da Fátima, Clênia. Ela já... tu quer entrar, Clênia? E aí... Não, calma aí. E aí eu vou ficar aqui até amanhã. A gente já está finalizando, dona Clênia, a gente vai fazer a live. Já passou de uma hora. Mas aqui está entrando pergunta. Mas ela quer fazer live, tá, pro evento. Ela está falando que quer organizar lives. Eu vou fazer a live com ela. Ó, só conta... então vamos lá. Pergunta da Fátima. Só contador pode passar essas informações ou um funcionário de ADM pode? Esse não seria um risco? Aí o E-Social veio para aumentar o controle da receita, bancos, caixa. Isso, beleza. Então, beleza, vai. O segundo é um comentário e o primeiro, a pergunta é o seguinte. Só o contador pode passar? Não necessariamente precisa ser o contador. Aqui no escritório não sou eu que transmito a informação
de admissão, demissão, folha de pagamento para o ambiente do E-Social. O que precisa, e aí respondendo, um funcionário de administradora pode, desde que ele entenda o que ele está fazendo. Porque para transmitir os dados do E-Social, não precisa ter formação em contabilidade. Um funcionário bem treinado, ele vai conseguir transmitir. E praticamente um funcionário. Geralmente, colaboradores de departamento pessoal não têm formação em contabilidade. Os auxiliares. Geralmente o chefe tem, o responsável pelo setor tem, mas os colaboradores, seus auxiliares não. Mas eles precisam ser treinados e precisa ter uma fiscalização do que foi enviado. Então, essa para mim é a resposta melhor. Contador não precisa ser ele o único responsável, funcionário de administradora pode, não é um risco se esse funcionário souber o que está fazendo. Ah, show. O Odilei entrou aí, valeu. E aí, Odilei, tudo bem? Grande. Tô esperando o ingresso pro evento aí. Pô, o Odilei faz evento o tempo todo, cara. Faz evento o tempo todo. Eu quero saber quando ele vai chegar aqui, em junho. É junho, né? É junho, né, Odilei? Manda o ingresso. O Freitas, ele comentou aí, o síndico queria que ele cancelasse uma nota e dasse uma porcentagem para ele. Do valor. Nossa. Aí ele negou. Empresas que fazem isso para o condomínio pode sofrer penalidade por cancelamento da nota. Empresas cancelam a nota e pagam a porcentagem que era do imposto e dá para o síndico. Pode. Não, mas eu entendi a questão. Agora eu entendi a questão. E, cara, eu sempre falo, hoje de manhã eu comecei o dia orientando um amigo contador numa obrigação acessória chamada DCTF. E aí eu brinquei com ele, cara, a DCTF é uma obrigação tão antiga, mas tão antiga, que é mais antiga que a CFIP, aí os contadores que estão ouvindo vão entender, é mais antiga que a CFIP, porque lá em 1999, quando eu comecei, eu fazia DCTF. E o sistema, aquele cinza, coisa velha, é o mesmo praticamente até hoje. A DCTF é uma coisa muito antiga. Eu comecei o dia conversando com o contador, falando sobre a história de contabilidade. Passou um tempo, antes de eu almoçar, eu estava revendo uma aula que eu dei. E aí, um administrador, foi o curso de prestação de contas que eu dei pelo Aprimora no mês passado. E aí, um administrador, ele trouxe uma informação de que dos 10 síndicos profissionais que ele tem lá, 5 dá nota fiscal como MEI, e que para ele isso não é problema. Aí eu, cara, não pode. Aqui não pode? Não pode. E aí, quer saber? Eu vou te explicar uma coisa, eu vou falar uma coisa para você. E isso que eu vou falar serve para você, Freitas. E você fez o certo, ponto. Porque esse condomínio ele vai sofrer a sua sanção em algum momento. Não sei se agora, quando ele trocou você por outro, não sei se ele vai sofrer alguma sanção agora. Mas o governo está trabalhando para isso. Eu comecei falando da DCTF de 99, mas a DCTF de 99 é a única obrigação acessória que não mudou. Porque depois disso, nós temos uma evolução dos controles da Receita Federal que é um absurdo. O próprio E-Social. O próprio E-Social é uma evolução de controle da Receita Federal. E aí eu trouxe para esse administrador a seguinte informação. Meu irmão, vamos lá. Esse condomínio aí, primeiro, vou mostrar na tela que síndico profissional não pode ser MEI. Aí eu vou lá na lista de ocupações e mostro lá, não tem a palavra síndico profissional entre as ocupações permitidas que pode ser MEI. Mas tem aquele código lá que é serviço de apoio administrativo. Beleza. Isso. Não é administrador, não. Serviço de apoio administrativo. Beleza. Sabe o que significa serviço de apoio administrativo? Vamos lá. Digitador independente. Síndico é digitador independente? Não. Então, tá errado aí. Mas continua. Beleza. Continua emitindo a nota fiscal como MEI. Sabe o que está acontecendo agora, a partir de 2023? Você sabe, Romulo? Em relação a MEI? O quê? A Receita Federal, ela
ela criou uma plataforma de emissão de nota fiscal somente para microempreendedores individuais. O MEI vai ser obrigado a emitir nota fiscal de serviços nessa plataforma. E aí, o que acontece? A Receita Federal sabe que o condomínio existe, porque está lá transmitido a DCTF Web todos os meses. Se tiver movimento, ela vai informar. Se não tiver, a DCTF Web vai ficar constando lá como pendência e o condomínio não consegue emitir a certidão. Então, bota isso de um lado. Enquanto isso, está lá o síndico profissional emitindo nota fiscal de digitação para esse condomínio. O que a Receita Federal vai fazer? Opa, na minha plataforma, eu estou vendo aqui que um síndico profissional, que é uma pessoa, um MEI, pessoa física, ele deveria estar emitindo RPA, ou deveria ser, na verdade, uma PJ, de verdade. Ele está como MEI. Pelo condomínio, ele vai em cima desses MEIs, brincando. Eu não tenho dúvida disso. São 24 anos de profissão. Eu não tenho dúvida disso. Eu vi a evolução de fiscalização da Receita Federal acontecer. Está acontecendo agora coisas que eu falei que ia acontecer há 15 anos atrás, no Simples Nacional. Então, eu garanto isso. E não vai demorar 15 anos como esse caso que eu falei, não. Vai ser para o ano que vem. Eu me arrisco a dizer, ano que vem os condomínios vão estar sendo notificados porque receberam nota fiscal de MEI do síndico profissional. Me atrevo a dizer isso. Aí eu quero ver como a sindicatura vai subir o sarrafo. Agora eu quero ver síndico profissional sendo profissional de verdade. Porque a Fátima botou aí. Ela é simples. Eu também. Simples. A minha é limitada. Então aqui, a gente faz tudo certinho, a gente rala, se dedica, faz aqui o programa toda semana para ver síndico lá que é MEI e que está errado, né? E aí a gente vê os condomínios cheios de problema. Aqui a Jane até complementou, síndico não pode ser MEI, não está dentro das atividades fim. Eu até peguei um termo que quem me falou foi o Guilherme, o síndico 5 estrelas. Ele me falou o seguinte, um termo bem básico, ficou até fácil de entender. Atividades que tratam com intelecto não podem ser MEI. O síndico, ele é um líder, ele trata de intelecto. É como um médico não pode ser MEI. Ele falou desse termo, eu queria comentar contigo. Desculpa, Guilherme, eu adoro o Guilherme, eu nunca ouvi ele falando isso, mas se eu tiver a possibilidade de conversar com ele, eu vou trocar uma ideia com ele, porque, sinceramente, eu entendi aonde que ele quis dizer. Mas, por exemplo, a minha esposa, ela é boleira, ela faz doce. Meu irmão, para fazer o que ela faz, tem que ter um intelecto, entendeu? Eu, contador, que eu tenho formação, sou pós-graduado, eu não consigo fazer o que ela faz. Então, não é só isso. Não é esse o critério da Receita Federal. Mas então, complementa esse termo aí. O critério é profissões não regulamentadas. Profissões que é chamado, sim, de segundo escalão. Mas, principalmente, profissões que não são regulamentadas. O advogado, profissões regulamentadas. Advogado, médico, engenheiro, contador, não pode ser MEI. O síndico profissional, gente, vamos lá, o síndico profissional é tudo novo. Para a Receita Federal é tudo novo. A classificação, Jane, eu acho que concorda comigo, a classificação do KNAI, do síndico profissional, para mim está errada. Que eles colocam lá como gestor da propriedade imobiliária, junto com atividades do Cresce. Sinceramente, tinha que ser um KNAI próprio para síndico profissional. Ponto. Tinha que ser. Se tem atividade de contabilidade, tem atividade do administrador, tem atividade do engenheiro, tinha que ter atividade de síndico profissional. Estou dizendo em relação a KNAI, para a coisa ficar clara. Então, mas por que isso? Porque essa foi uma solução que o IBGE, que quem classifica é o IBGE deu há 10 dias.
Caraca, eu acho que a gente já desviou o nosso assunto há muito tempo. Mas 10 dias não, há 2 anos, perdão, falei errado. Que o IBGE fez há 2 anos. Porque há 2 anos as pessoas usavam o MEI para ser síndico profissional porque não tinha. Hoje não. Hoje, se você digita no Google KNAI síndico profissional, ele vai te mandar para um link do IBGE e vai dizer lá, o KNAI é esse, e esse KNAI ele engloba essas atividades. Para mim, é isso. Mas a gente desviou o nosso assunto, não desviou, não. A gente já fez uma viagem do cara. Caraca, meu, que viagem, hein? Foi bom, hein? Foi bom. Que a gente já está 1h20, mas olha só. Agora tem a última pergunta, que agora é a cerejinha. Eita. Mas eu quero falar, eu quero agradecer todo mundo. Vou ver aqui o comentário de todo mundo. É bom que a gente leve isso aqui. Eu acho que minhas lives agora vão durar 2 horas, cara. Com a Clênia foi 2 horas. Com o Antônio da Missão Síndico, 3 horas de live. Agora é 1h30. Então, estamos bom. Estamos bem. O Cresce veio me cobrar esse KNAI secundário. A minha sorte também que sou corretora e avaliadora imobiliária. Já tinha meu Cresce, além de CRA. Mas, Fátima, eu vou, se você quiser, eu te mando no privado o link de um episódio lá no CRC, que a gente fez um podcast sobre esse assunto. Síndico profissional, tributação, constituição e regulamentação. Regulamentação no sentido de quem é que vai fiscalizar a empresa do síndico profissional. É o CRES, é o CRA? A gente fez um debate ali. Eu, Francisco Egito, Rafael Veloso e o Richard Guedes. Nós trocamos uma ideia ali. O Francisco é corretor, ele estava ali representando o CRES, o Veloso representou o CRA, eu e o Richard ali pelo CRC. Trocamos uma ideia e assim, um bate-papo muito descontraído, talvez foi a maior audiência do CRC Cast condominial, mas que está esclarecendo muito a população. Olha, é bem legal esse episódio, que vai dizer o seguinte para você, basicamente o seguinte: você não precisa se preocupar com o CRES. Se você é síndica profissional, você tem que ter no seu contrato social, atividade escrita lá, síndico profissional, você vai usar o KNAI 6822600, mas quando o CRES bater lá, você vai dizer, não posso me registrar no CRES, eu não tenho atividade imobiliária, eu sou síndica profissional. Faz a defesa, o CRES vai arquivar o arquivo, vai arquivar o processo, tá bom? Vou mandar você para você no privado. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aí o pessoal que entrou. Deixa eu fazer aqui um comentário para 2 pessoas aqui, 2 eventos que vão acontecer aqui no Rio, né? O nosso evento da Porta, do nosso amigo Odirley, ele botou aqui dia 29 de junho, e o evento da Clênia, Qualisíndicos dia 25 de agosto ou 24? 25? É 25, né, Clênia? Comenta aí. Então, 2 eventos aí aqui no Rio, 2 eventos importantes, 2 eventos, Codonecta vai estar nos 2, né? Tô aí na equipe com a Clênia, a gente está arrumando, já está saindo aí as chamadas. Obrigado por tudo, Clênia, obrigado aí a todo mundo, você vai palestrar também. Amanhã é no CRC, bem lembrado, 25 de agosto, isso aí, 25 de agosto, 5ª edição do Qualisíndicos, dia 29 de junho, evento da Porta, amanhã evento no CRC, e vamos lá, cara, obrigado aí a todo mundo que participou, Tata Síndica, Alexandre Horta, a gente falou de CRES, entrou o grande corretor aí, ó. Alexandre Horta, meu amigo, André Luiz, Xconde, administradora, tudo bem? Suzy, boa noite, Suzy, Marta, obrigado aí a todo mundo. Cara, Eliette, beijo, Eliette aqui, outra grande, tem a da Cealá, lá de Botafogo, obrigado, gente. A gente acabou de falar com o CRES, brota corretor de tudo que é canto. Vamos lá para a última pergunta, olha só.
Esse aqui é para fechar com chave de ouro. Eita, Na hora de vender. medo. Agora é a hora de vender, hein? Tem Qual medo. o valor do contador para pegar serviço da parte do condomínio, hein? Quanto que tu cobra pro condomínio? Não, isso vai Tá na hora de depender. vender. Não tem tabela, não tem preço fixo. Isso vai depender do tamanho do condomínio, vai depender da quantidade de funcionários, de prestadores de serviços PJs, de MEI que tem contratação, porque cada trabalho... vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho um condomínio, na visão contador, se eu tenho um condomínio que tem um funcionário registrado, eu vou ter que, além das obrigações acessórias desse TF-Web, eu vou ter que fazer e-social mensal e vou ter que fazer também a FD-REINF. Então, com um funcionário, eu tenho 2 trabalhos extras. Eu estou dando só um exemplo. Então, vai depender de vários fatores para que a gente possa dar um preço. Agora, calma aí. E aí? Mas aí, o que eu quero trazer? Geralmente, as pessoas entram em contato, a gente faz uma anamnese para entender como é o condomínio, e não só, deixa claro, que eu não sou contador, eu não sou gestor de condomínios, eu não faço gestão de condomínios, eu sou contador, eu sou empresário contábil. E ela entra a Amanda. A Amanda ainda está me devendo um contato, porque ela ainda não falou comigo, então ela ainda não é a afilhada do Nazaré. Isso aí, pode procurando aí. Ainda está nem vou falar que está destituída, porque nem é. Ainda nem é. Mas, reforçando, eu sou contador, eu sou empresário, então eu atendo empresas que atendem a área condominial. Eu atendo freitas, entendeu? Eu atendo a empresa que atende condomínios, porque eu falo a linguagem dele. Se ele fala comigo essa situação que o síndico proporcionou, deu a ideia para ele, certamente eu explico para ele por que ele não. É claro que ele, pela ética dele, ele já disse não. Mas eu posso dizer para ele todo o reflexo que vai acontecer se ele dissesse sim. Então, cara, eu falo a linguagem do pessoal que está na área condominial. Eu atendo o síndico profissional, eu atendo a empresa de segurança, eu atendo o advogado que atende na área condominial, eu atendo todos que atendem condomínios. Grande, Thiago! Então, quem quiser, Thiago aí, fala, Thiago, beleza? Grande. Então, vamos lá. Quem quiser saber, quem quiser o trabalho do Gilcimar, depois dessa verdadeira aula de contabilidade para condomínio, não contabilidade de condomínio, contabilidade para condomínio, o que a pessoa aí tem que fazer, quem ela procura, quem ela... Aqui eu posso pedir comissão, tá? Mas diga aí, como é que te procura? Perfeito, vamos lá. gilcimarconceição.contador, aqui no Instagram, é só clicar lá em cima e começar a me seguir. Ponto. É só chegar lá e começar a me seguir. Mas lá no YouTube, eu tenho o canal Professor Gilcimar Conceição, que é um canal que hoje eu estou fazendo mais o programa Fala Parceira, Fala Parceiro. Durante a semana eu fiz com o Antônio De Luca e o Arnaldo Dias, mas que geralmente eu levo ideias para empreendedores, através de bate-papos descontraídos. Também vou começar a jogar nesse canal informações na área condominial. Então vai ser uma ferramenta também de consulta. Essas coisas, as baboseiras todas que eu falei aqui, e mais alguma coisa, vai estar lá no canal Professor Gilcimar Conceição. Peço que se inscrevam. E aí tem TikTok, tem Facebook, essas coisas aí tu faz dancinha? Não, cara, eu não consigo não. Tem que agora eu tô fazendo dancinha. Não dá. Mandei para você, Fátima, mandei para você o link aí pelo Instagram e vai ser bem bacana. Eu me diverti muito nesse episódio. Eu me diverti muito, cara. Francisco Egito. E o legal que o Francisco parece ser um cara sério, né? Todo sempre... Aquela postura, aquele peitão estofado dele. Francisco Egito
O Richard é um pouco mais sério, mas quem estava lá com a gente também é Rafael Veloso. Rafael Veloso é outro que parece ser sério. Meu Deus, é quinta série. É quinta série, certo? Piada de quinta série o tempo todo. E aí deixa o assunto chato, o assunto que é chato, muito leve. Como é que imita o Rafael? Qual é, Gisimar? Você viu, né? Você viu, né? Você viu. Tá escolachando. Mas aquilo ali é uma piada interna, cara. Pô, aquele episódio, a Silviane tá ouvindo aqui, eu já falei para ela umas 5 vezes que aquele foi o melhor episódio de podcast que eu participei, porque eu fiquei 2 horas contando histórias da minha vida e, assim, contei um monte de... com um monte de personagem, mas com um monte de personagens que passaram na minha vida. E aí o Rafael tá comentando. Aí a gente faz um comentário do estúdio dele, que ele estava mudando, e aí o João ele faz a imitação, cara. E a piada interna é o Rafael Machado imita todo mundo. Ele me imita, vai te imitar, ele vai, em algum momento ele vai te imitar. Ele imita todo mundo. Aí quando o João imita ele, pô, fica muito legal. Bom, cara. Fica muito bom, mano. Muito bom, cara. Ó, a Silviane tá aí, ó. Silviane. Não é, Silviane? Eu já falei pra você, Silviane, só nessa semana que eu adoro aquele episódio do Me Conte, né? Umas 5 vezes. Eu acho que já falei umas 6, na verdade. Já falei várias vezes, pelo amor de Deus. O bom que a gente já perdeu a seriedade todinha, a gente já mudou de assunto, acabou a seriedade, cara. A gente tava falando... assim, para mim, o resumo, para você evitar fraudes de administradoras na área condominial, e não só fraude de administradoras, mas é você ter controle. Você ter tarefas definidas e manter o controle. Porque a essência da gestão é isso, é você controlar. Tá? Então, não tem como você correr. Exatamente. Então, não deem poder demais para administradoras, não deixe que a administradora faça o papel de síndico, cada um tem o seu papel, a Fátima colocou aqui, trouxe aqui para a gente, cada um tem o seu papel. O papel do síndico está definido no Código Civil, está definido na legislação, o papel da administradora está no contrato que foi assinado. Isso. Então não tem que a administradora pagar ou decidir no lugar do síndico. É isso. Isso aí. E uma coisa que eu falo aí para todos os síndicos, eles precisam de um apoio, né? Com um contador, é necessário um apoio à gestão, né? Um apoio à gestão do síndico, um apoio na comunicação, isso é verdade. Amanda, eu já mexi com você 3 vezes. 2 vezes em live e uma vez numa postagem. Você ainda não me procurou para pedir autorização. Não posso fazer nada. Eu almocei com ele, eu nem postei a foto. Eu almocei com ele. Citei esse caso. Ele falou, você que manda. Vamos almoçar amanhã de novo, porque eu vou chegar com fome. Olha só. Ele falou para mim, você que manda, afilhado. Então eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Você tem que me procurar. Vai pagar o almoço amanhã? Chega meio-dia. Eu não. Não. O evento é 2 horas. A gente vai almoçar meio-dia ali perto. Então eu vou. Vou estar por ali. Já vou chegar. Mas... É isso aí. Vamos lá. Ó. Tá bom. Chega. 1h30. Tá bom. Deixa eu só terminar. O síndico ele precisa de um apoio da gestão, um apoio na comunicação. Comunicação não é simples. Um apoio de um contador, um apoio jurídico e um apoio de engenharia. Isso, para mim, são os 5 pilares que o síndico precisa de apoio de verdade. O condomínio é caro, vai pagar muito mais se não tiver, né? Vai pagar, se sofrer, vai pagar muito mais. Aí, ó. E agora tu é padrinho também, é? Cara, a gente vai se multiplicando, meu irmão. Aí, rapaz, vai multiplicando, meu irmão. Aí, Amanda, aproveita, ó. Já encaixa aqui, ó.
Já pede aí. Já pede aí, só que tem que ser contador. Qual é o critério para ser afiliado do Gilcimar? Bota aí. Não, ser afiliado do Gilcimar não precisa muita coisa, não. Se o Francisco Nazaré, que é uma pessoa simples, praticamente não tem critério, é minha, então não tem quase nada. É só ser gente boa comigo, então, e com os meus. Então, acaba virando afiliado. Ih, então tem que caçar, tem que fazer, tem que ser bonitinho. É isso. É isso. Cara, termina aí, fala aí suas considerações finais. Reforçando também, olha só como que a parceria é maneira também. Francisco Egito está aqui organizando com o pessoal da Anacom um evento aqui em Niterói, no dia 8 de julho, no Hotel H. E é um evento de um dia, o local é top, tá? O local é top. E que vai contar com vários nomes nacionais. Tá? Então vai vir o Miguel Azaí, vai vir uma turma boa aí. Eu não tenho muita informação aqui, porque eu estou fazendo isso de improviso. Mas, dia 8 de julho, guardem essa data. Num sábado, um evento top na área condominial aqui na cidade de Sorriso. Então, todos estão convidados a virem nesse dia também. Tá bom? E o nosso evento no CRC... Estou recebendo pessoas aqui que querem estar lá e não conseguem fazer inscrição. A gente já teve, até tarde, 119 inscritos. Vamos ter 6 palestras. Cara, vai ser top. Vai ser top. E mesmo com o tempo fechado aqui, eu tenho certeza que vai ser mais um evento de sucesso da minha turma na área condominial. Todos estão convidados amanhã no CRC, 1º de março, tá bom? É isso aí. Ô, Fernanda, chegou agora. Já estamos indo, mas vai ficar salva. Assiste lá, que está chegando. Obrigado mais uma vez a todo mundo. Obrigado aí. Obrigado, meu amigo Gilcimar. Mais uma vez a gente está aqui. A gente brinca, mas fala sério. Entrega conteúdo. Obrigado aí a todo mundo. Aviso, evento no CRC amanhã. Evento da Porter em junho. Evento do Egito em julho. Evento da Cleme em agosto. Eu devo lançar um curso para julho de retenção de tributos, tá? Devo lançar um curso para julho, já estou adiantando aqui, não sei a data exata, deve ser para o final. Eu gosto dos cursos no sábado, mas estou avaliando isso. Mas vamos ter um curso aí em julho em prática de retenção de tributos. Então já fica Primora, aqui né? Pela Primora também. Então é isso aí. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Muito bom sempre conversar com vocês. E valeu.